Antes de mais nada, bom dia a todos. Beleza, mas quando eu digo bom dia mesmo. Aquele bom dia pra gente começar a aula da matéria mais linda, mais maravilhosa, contagiante, empolgante, esplendorosa, divina, fantástica, endeusada, perfeita, magnífica, magnânima, a melhor de todas, que só pode ser a matemática. Até porque felizes aqueles que se divertem com problemas que educam a alma e elevam o espírito. Uma salva de palmas para a matemática. Uhul! Meus queridos, é um prazer incomensurável estar de volta aqui nesse projeto maravilhoso, nesse projeto louvável, que eu tenho prazer incomensurável de fazer parte, de vir aqui atender esse convite da Prefeitura de Sobral e vir para essa cidade de pessoas lindas, de pessoas que recebem a gente muito bem. Para quem não me conhece, sou Pedro Evaristo, professor de matemática, raciocínio lógico, matemática financeira e estatística. Sou professor de concurso também. Dou aula aqui em Fortaleza, São Paulo, Paraná, vários lugares. E a gente está com a maior felicidade do mundo de estar aqui em Sobral, participando dessas pessoas que querem algo a mais. Se você não faz nada mais do que você é pago, jamais será pago por aquilo que faz a mais. Então, se dê, se entregue, chegue nessa aula hoje com aquela vontade de aprender, com aquela vontade de se superar, só para eu ter uma ideia. Não é sabe, quem é que gosta de matemática? Levanta o braço. Olha aí, 42,7% da turma. Então, significa que ainda tem muita gente aqui que tem uma coisa chamada logicofobia, né? Logicofobia é aquele medo, aquela aversão, aquele pavor, às vezes, que as pessoas têm, daquilo que é óbvio, daquilo que é lógico. Mas eu costumo dizer que o óbvio, ele só é óbvio para os olhos preparados. E eis que estamos aqui para prepará-lo rumo ao seu sucesso. Hoje nós vamos trabalhar uma matéria super bacana, gostosa. Sabe aquele bate-papo gostoso com os amigos, né? Aquele bate-papo gostoso lá no shopping, todo mundo falando sobre um assunto legal. Claro, raciocínio lógico, análise combinatória, né? Aquele assunto super gostoso para um domingo à tarde. Olha aí, que bacana, né? Gente, como a gente estava falando, falta só ele passar aqui. O passadorzinho tá ligado? Seguinte, como a gente estava falando, o óbvio, ele só é óbvio para os olhos preparados. Então a gente vai começar a nossa aula rapidamente fazendo um aquecimento, tá certo? O aquecimento da nossa visão além do alcance. Cadê? Qual? Pois é. Agora passou. Bom, fazendo um aquecimentozinho, o que é que vocês estão enxergando aqui nessa imagem? O que é que vocês estão vendo? Um cachorro. Quem está enxergando o cachorro? Levanta o braço. Muito bem. É um cachorro. Qual é a raça dele? Dálmata, né? Ele está farejando aqui o chão, tá? Ele está... Deixa eu ligar aqui, pronto. Está aqui farejando o chão, a coleira dele. Opa! A coleira dele. E ele está farejando aqui o chão, aqui o rabinho dele, aqui assim a ponta da orelha. Beleza? Olha aí. Agora vamos ver o seguinte. Agora o que é que vocês estão enxergando aqui? Agora está mais difícil. Eu vou dizer o que é. É uma vaca. Uma vaca. Tem gente que está vendo uma ameba, tem gente que está vendo um mapa, tem gente que vê uma cobra, uma mulher, mas não é nada disso, é uma vaca. E o pior é que está na cara essa vaca. E depois que eu mostrar essa vaca, vai ficar... Quem é que está enxergando a vaca? Tem alguém enxergando a vaca? 7 pessoas, olha aí. Então, o que acontece? Eu vou mostrar a vaca, depois que eu mostrar, ela vai ficar óbvia, ó. Olha o olhinho dela,
Olha o olhinho da vaca aqui. Olha o focinho. A orelha. Cabeça, a outra orelha. E aqui o corpinho dela. Quem que está enxergando a vaca agora? Pronto. É como se a vaca estivesse andando de lado. Você disse mimosa. Ela olhou e disse mom, né? Olhou, deu uma olhadinha de lado. Ou seja, vocês sabem o que significa isso? As coisas que são óbvias para uma pessoa não são óbvias para outra. Depois que a gente prepara a mente de vocês, é exatamente como a análise combinatória. A vaquinha é como se fosse análise combinatória. Depois que eu destravar na tua mente, acabou. Você vai fazer na hora da prova com a tranquilidade, você vai torcer que caia a análise combinatória da prova. Olha só, se você olhar mais de longe, agora ficou mais fácil ainda, né? Não? Olha só, e aqui, rápido, o que é isso aqui? Rápido, o que é isso aqui? Mas olha só, é a mesma coisa. Oh, olha aí, é absolutamente a mesma coisa. Ou seja, o ponto de vista que a gente tem sobre cada coisa determina aquilo que a gente enxerga. Então eu vou convidar vocês a ter silêncio total, a partir de agora, concentração, para que você compreenda muito bem esse assunto que é chamado análise combinatória. Seguinte, basicamente, o que é análise combinatória? É analisar matematicamente todas as possíveis combinações de elementos. Análise combinatória, nós vamos analisar matematicamente todas as possibilidades de combinações de elementos. Por exemplo, de quantas maneiras vocês, 8, podem sentar nessas 12 cadeiras. De quantas maneiras 8 pessoas podem sentar nessas 12 cadeiras? Isso é análise combinatória. De quantas maneiras, digamos, quando eu vim aqui para cá, trouxe, vamos supor, 4 camisas, 2 calças e 2 sapatos. De quantas combinações de roupas eu podia ter usado para vir dar aula hoje? Então, quando eu fui escolher a roupa, a ideia é o quê? Eu tinha quantas combinações? Acontece que se eu contar de um por um todas as combinações, dá muito mais trabalho. E o que a análise combinatória faz? Ela cuida de métodos matemáticos que faz essa contagem de uma maneira mais rápida. Beleza? E a ferramenta mais importante que nós temos na análise combinatória se chama princípio da contagem, ou princípio fundamental da contagem, ou princípio de contagem. É a mesma coisa. Eu vou dizer uma coisa para você que está aqui. Preste atenção. Mais de 60% das questões do Enem, você faz melhor com o princípio da contagem. É a ferramenta mais importante. Pedro, e as outras questões? Também dá para fazer com o princípio da contagem. Só que aí vai ser melhor, talvez você usar a fórmula da permutação. Não está passando, opa, né? Passa aí para mim. Então, a permutação simples, aí você tem a permutação circular, tem a permutação com repetição, tem arranjo e tem a combinação, que isso aí vão ser em outras aulas. Mas, hoje, nosso foco vai ser no princípio fundamental da contagem. Olha, dá pra gente ver tudo isso numa aula só. Permutação simples, permutação circular. Dá para ver muita coisa aí numa aula só. Mas hoje nós vamos ver o que é mais importante. Princípio fundamental da contagem. Tá certo? Valeu. Bom, e aí o que acontece? Quando a gente fala de princípio da contagem, a gente está falando de 2 princípios básicos. O princípio aditivo e o princípio multiplicativo. O princípio, o que você tem que entender? O princípio aditivo, como o nome já está dizendo, ele é a soma das possibilidades. Ele está associado ao ou. Preste atenção isso aí, viu? Princípio aditivo está associado ao ou. Enquanto que o princípio multiplicativo, ele está associado ao e. Então vamos dar um exemplo aqui. Como é teu nome?
um dos 3 homens, ou uma das 5 mulheres. O que é que eu faço? Eu somo as possibilidades. O ou está associado à soma. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. O que é que eu faço? Somo 3 mais 5, 8. Simples. Agora, vamos imaginar que a Samile, dona da Samicar, vai escolher quantas possibilidades de modelos de carros para escolher? 3. E vezes quantos motores possíveis? E vezes quantas cores diferentes? 3 vezes 2, 6 vezes 5, 30. Moral da história, eu tenho 30 possíveis carros. Quando a Sami vai ter que ter lá no estoque dela pelo menos 30 carros para poder ter todas as combinações. Ah, eu quero um carro branco, modelo luxo, motor diesel. Aí a pessoa, não, eu quero um carro preto, no motor a gasolina e eu quero esportivo. Ou seja, para poder a Sami disponibilizar para o cliente dela todas as combinações de carros, ela teria que ter pelo menos 30 carros no estoque dela para poder disponibilizar todas as cores. Tu imagina que quando tem com ou sem direção hidráulica, com ou sem ar-condicionado, com banco de couro ou sem banco de couro, com isso ou com aquilo, não sei o que, todos os opcionais, aí você tem uma quantidade muito grande de possibilidades. Então, é o produto das possibilidades. Você quer outro exemplo? Campeão de prova. Campeão de prova. Placa de carro. Um negocinho para cair em prova é placa de carro. E eu aposto com vocês que esse ano cai. Sabe por quê? Porque esse ano vai mudar o esquema de placa. Vocês sabiam disso? O esquema de placa no Brasil vai mudar, porque vai criar uma placa do Mercosul inteiro, mas a gente fala já sobre isso. A placa atual que nós temos no Brasil, ela funciona assim: 3 letras seguidas de 4 números, não é assim? Então, você tem que ter uma letra E vezes outra letra E vezes algarismo, 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 algarismo. Eu pergunto para você e você responde para mim. Quantas possibilidades de letras? Você só vai escolher uma. Mas quando eu falo possibilidades, é quantas possibilidades de escolhas. Quantas possibilidades de letras você tem para essa primeira posição aqui? 26. O alfabeto tem 26 letras, né? Incluindo K, Y e W, obviamente. Tem 26 letras. Agora, escolha uma letra pra gente. Vamos lá, rápido. A. Ele escolheu a letra A. Tá escolhido, viu? Tá escolhido. Eu pergunto para você e você responde para mim. Quantas possibilidades de letras eu posso botar aqui?
E aí? 25 ou 26? Eu posso ter a placa AAA? Qual o problema? Posso ter ABC? Posso ter BBB? KKKKK? Pode, sem problema. Então a questão é, eu tenho ainda 26 possibilidades. Porque eu posso ter a placa A, depois pode ser A de novo, depois pode ser A de novo. Então a letra que eu usei pode ser repetida. Por isso que eu tenho de novo 26 possibilidades. A não ser que o enunciado se diga para você, porque a minha pergunta aqui é qual é o número total de placas de carros que eu consigo formar com esse sistema de placas? Essa é a minha pergunta. Mas, se ele tivesse perguntado quantas placas existem no Brasil cujas letras são distintas? Se ele tivesse dito que as letras eram distintas, aí eu tinha 26, depois eu tinha 25, porque eu não podia mais usar a letra que eu tinha escolhido primeiro. Beleza? Agora, e aqui nessa próxima posição de letra? Quantas? Vamos lá. 26. E nessa posição de algarismo, que é de 0 a 9? 10. Cuidado que não são 9, não é de 1 a 9, é de 0 a 9. Pode ter a placa 0, 3, 4, 5? Pode. Pode começar com 0 na placa? Sem problema nenhum. Sabe o que é que não pode? É quando ele falar assim, não presta atenção, hein? Já caiu em prova e pode cair de novo. Se ele falar um número de 4 algarismos, aí não pode começar por 0. Porque o número 0345, na verdade, é o número 340 e... Então não pode ter o número 0345, porque na verdade é um número de 3 dígitos, não de 4. Mas se eu falar senha de banco, começado por 0, não tem problema. Senha de banco, ramal de telefone, código postal, placa de carro, qualquer coisa, aí pode, um código, uma senha. Vamos lá. Vamos escolher um número. Escolha um número pra gente, rápido. 5. Tá escolhido 5. Eu ainda posso usar o 5 aqui? Então eu tenho quantas possibilidades? E agora? 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 dá 175.760.000 placas de carro. Ou seja, gente, a frota de veículos do Brasil é menos de 100 milhões de veículos. Mas esse sistema de placas vai mudar. Mas vai mudar por quê, Pedro? É porque esgotou? Não, ainda você concorda comigo que ainda falta muito? Ainda está longe de esgotar. Mas por que eles vão trocar? Porque eles querem fazer um sistema todo para o Mercosul, que vai ser uma plaquinha desse jeito aqui, olha só. Vai ser uma plaquinha onde vai ter o nome do Brasil, aí Brasil, a bandeirinha aqui, Argentina, tal, não sei o quê. Vai ser uma placa para todo o Mercosul para poder unificar e, digamos, diminuir digamos assim, ficar mais seguro. Não ter tantos roubos, assim, você conseguir fiscalizar, porque os chassis vão ser todos num sistema só, vai conseguir até multar um carro que está na Argentina e vem para cá para o Brasil e faz infrações, você consegue. Então unificar o sistema de placas. Então é bem interessante. E esse sistema vai compor sempre de 4 letras e 3 números, só que pode ser embaralhado. Você pode ter número, letra, assim, não é exatamente nessa ordem aqui. Então vão ser 3 números e 4 letras. Isso vai dar uma possibilidade maior. Nós vamos fazer... Pedro, quantas possibilidades nós vamos ter? Aguarde, relaxe, que daqui a pouco a gente vai fazer uma questão sobre isso. A questão é, de quantas maneiras podem pousar 5 pessoas para uma foto? Queridos, eu vou fazer uma questão de permutação, uma questão de arranjo e uma questão de combinação, só que todas eu vou usar o princípio fundamental da contagem para resolver. Então é o seguinte, muita gente chega para mim e diz assim, Pedro, eu só não entendo uma coisa. Quando é que eu uso permutação? Quando é que eu uso arranjo? Quando é que eu uso combinação? Não tem muita gente que tem essa dúvida? Nós vamos falar disso. Nós vamos falar disso agora. Seguinte. Imagina que eu tenho 5 pessoas, 5 amigos que estão lado a lado para tirar uma foto e postar no Instagram, né? Tem aqui Auris Wanderson, Emine Glauci, Sol Genistocleides, Denis Vânia e Denis Gleison, né?
Aí o que acontece? São 5 amigos, estão lado a lado, vão tirar uma foto, postar no Instagram. Vou postar no meu Instagram @PedroEvaristo, tá? Então depois até inclusive, dando a dica aqui, @PedroEvaristo, depois me sigam lá no Instagram, eu estou sempre dando dicas assim de matemática, falando umas coisas legais. Até me pediram para a gente fazer uma live depois falando de matemática no supermercado. Vai ser um negócio legal, depois acompanhem lá, vai ser bem legal. Então coloca lá, @PedroEvaristo. Então aqui que você tem 5 pessoas que vão ficar lado a lado para tirar uma foto. De quantas maneiras essas pessoas podem se organizar para tirar foto? Eu pergunto para você e você responde para mim. Primeira coisa, são 5 pessoas para ocupar quantos lugares? 5. São 5 pessoas para 5 lugares. Isso é característica peculiar da permutação. Nós estamos fazendo tudo por princípio da contagem. Mas o que é permutar? O que é permutar? Trocar. Permutar é trocar. Então a permutação é uma trocação. É só o quê? Trocar de lugar. Eles estão só trocando de lugar. Vamos lá, rápido. Quantas pessoas podem ficar nessa posição aqui? 5. Vamos supor que ficou o Denis Gleison, né? Aí o que acontece? Quantas pessoas podem ficar aqui nessa posição aqui? 4. Vamos supor que ficou aí o Auris Wanderson, né? E quantas pessoas podem ficar aqui? 3. Ficou a Emily Glauce, né? A Glaucinha. Quantas pessoas podem ficar aqui? 2 e no último? 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Ora, 120 é o número de maneiras que eles podem trocar de lugar e se organizar para tirar essa foto. Por que essa questão é uma questão de permutação? Porque são 5 pessoas para 5 lugares. Porém, se eu tivesse de um grupo de 5 pessoas, as mesmas 5 pessoas, mas eu fosse escolher dessas 5 pessoas, 3 pessoas, uma para ser o gerente, de uma agência, o caixa e o supervisor. São 5 pessoas para 3 lugares, gerente, caixa e supervisor. Agora, o que acontece de diferente? São quantas pessoas? Para quantos lugares? Como são mais pessoas para menos lugares, isso não é permutação. Isso aí sabe o que é? Arranjo. O arranjo é quando são mais pessoas para menos posições. Mas aí, o que acontece? Isso é muito parecido com a combinação. Só que a combinação também são mais pessoas para menos lugares, só que a combinação, olha só, combinação é com a letra C. C de quê? Conjunto, comissão, comitiva, no sentido de grupo, de equipe. Então, para você que está em casa nos assistindo também, o que acontece? A combinação, presta bem atenção, a combinação, você vai lembrar de conjunto. O conjunto importa a ordem? Não, eu formei um conjunto. Eu vou pegar de vocês aqui que estão na frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Eu vou escolher 3 pessoas que vão ganhar ingresso para o cinema nesse final de semana. Pronto. Das 7 pessoas, pensava que era uma passagem aérea, né? Ó, aí, o que é que das 7 pessoas eu vou escolher 3. Só que os 3 vão ganhar o ingresso para assistir o cinema no mesmo cinema, o mesmo filme, no mesmo horário. Não há distinção entre os ingressos. Então eu vou formar um conjunto de pessoas. Isso aí é o quê? Combinar. Porém, se eu fosse, em vez de distribuir 3 ingressos, se eu fosse distribuir um ingresso para um cinema, um ingresso para um show e um ingresso para o teatro, importa a diferença? A distinção entre essas 3 coisas, sim ou não? Importa a ordem? Aham. Então, se você perguntar, importa a ordem? Aham, arranjo. Aham, arranjo. Agora, importa a ordem? Não. É um conjunto, combinação. Conjunto, combinação. Importa a ordem? Aham, arranjo. Nunca mais você vai esquecer. Importa a ordem? Aham, arranjo. Então, arranjo importa a ordem, que é o caso aqui. Importa a ordem? Aham, arranjo. Isso aqui é arranjo, só que o princípio da contagem é como se fosse o arranjo. Então vamos lá, quantas pessoas podem ser o supervisor? Rápido.
Tirando a Emine Glauce, quantas pessoas pode ser o gerente? Tirando o Auris Wanderson, 3. 5 vezes 4 vezes 3. Pronto. Isso aí que a gente acabou de fazer é arranjo. Só que nós fizemos usando o princípio fundamental da contagem. E Pedro, como é que seria uma questão de combinação? Vamos lá. Essa aqui é clássica, um clássicozão. Em um encontro de 20 amigos, todos se cumprimentam com um aperto de mãos. Quantos apertos ocorreram se todos se cumprimentaram uma única vez? Olha aí o que é que acontece. É um aperto de mão. Vamos lá. Quando eu aperto a sua mão e você aperta a minha aqui. Vamos lá. São quantos apertos de mão aqui? Quantos apertos? Tem gente que contou 2, né? 1, 2, né? Não interessa quantas balançadas eu vou dar na mão dela aqui, só vai ser um único aperto de mão. Você concorda, sim ou não? Eu estava apertando a mão dela, e aí a pergunta é, são quantos apertos de mão? 1. Não interessa quantas balançadas eu vou dar na mão dela, só vai ser o quê? 1 aperto de mão. Então, tanto faz o A apertar B, ou B apertar A, é o mesmo aperto de mão, sim ou não? Importa a ordem? É um conjunto, então é combinação. Só que eu vou resolver essa questão pelo princípio da contagem. Vamos resolver pelo princípio da contagem? Vamos! Gente, tem que estar todo mundo empolgado, ó. Então vamos lá, ó. Eu pergunto, vamos lá. Ah, gostei do U, né? Ó. Dá um toque, passa aí, porque aí, às vezes ele trava. Pronto. Vamos lá. Quantas pessoas tinham nesse encontro? Cada um vai apertar a mão de quantas pessoas? 19, porque ele não vai apertar a mão dele, né? Eu vou apertar a mão de quantas? Ela vai apertar a mão de quantas pessoas? Ela vai apertar a mão de quantas? Cada um vai apertar a mão de 19? 20 vezes 19, 380. Mas não são 380. Por quê? Porque quando o A aperta a mão do B, é um aperto de mão. Mas quando o B aperta a mão de A, é o mesmo aperto de mão. Então eu estou contando cada aperto de mão 2 vezes. Eu pergunto para você e você responde para mim. Qual seria uma maneira de solucionar? Show de bola, divide por 2. Gostei de ver. 190. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. É ou não é? Delícia. Então o que acontece? 20 vezes 19, 380 dividido por 2. Então, nós resolvemos pelo princípio da contagem, mas nós tivemos que fazer uma adaptação. Essa história de dividir por 2. Por enquanto, nós estamos mostrando fórmula nenhuma. Vocês estão vendo? Não tem fórmula. A aula de hoje não tem fórmula. A aula de hoje é de raciocínio lógico. Não tem fórmula. Vamos lá. Agora, se fosse... Gente, essa pergunta aqui rápida, é só para as meninas. Quantos times tem na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol? Só para as meninas. Agora a pergunta é para os meninos. Quantos são os times da Série A? Muito bem. Pedro, isso cai em prova? Não é preciso você saber. A brincadeira foi só para si. Pedro, é obrigado que eu saiba? Jamais. Se o Enem cobrar para você sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol, ele vai ter que dizer, em um campeonato com 20 times, na Série A são 20 times, mas ele não você não é obrigado a saber isso. O que é que acontece? Ele vai dizer na questão, em um campeonato de 20 times, todos os times vão jogar uns contra os outros, em partida de ida e partida de volta. Como assim? Quando o Flamengo joga contra o Corinthians, é um jogo. Mas quando o Corinthians joga com o Flamengo, é outro jogo? Sim. Porque quando é Flamengo contra Corinthians, o nome que vem primeiro é o mandante. Quando é Corinthians versus Flamengo, é outro jogo, que quem é o mandante é o Corinthians. Pedro, como assim? Quando é Flamengo versus Corinthians, o Flamengo está lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, e o Corinthians viaja até o Rio de Janeiro para jogar contra ele. Tem uma partida de volta, ou seja, depois o Flamengo viaja até São Paulo para jogar lá no estádio do Itaquerão e jogar contra o Corinthians lá em São Paulo. Aí é outro jogo. Então é diferente do meu aperto de mão com ela. Quando o A apertou a mão do B, o B apertou a mão do A, não é o mesmo aperto? Combinação. Mas nesse caso,
quando A joga com B, é um jogo. Quando B joga com A, é outro jogo. Importa a ordem? Importa a ordem? Arranjo. Ou seja, como é arranjo, vão ser 20 times e cada um joga contra quantos? 19. Mas não tem negócio de dividir por 2, 380. Por quê? Porque importa a ordem. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. É ou não é? Beleza? Eu gostei. Gente, então vamos fazer o seguinte. Vamos para os nossos exercícios. Tem um monte de exercício bacana para a gente resolver na nossa apostila. Estamos exatamente às 9h37 era a hora que a gente tinha que terminar a explicação e começar os exercícios. Olha só. Estamos absolutamente dentro da nossa previsão. Seguinte. Nosso coordenadorzão já está ali de olho assim para ver se está dentro do tempo. Estamos dentro do tempo. 2 amigos, André e Beto, disputam entre si um torneio de tênis de mesa. Pessoal, presta atenção, te concentra. 1, 2, 3 meses já valendo. Existe uma coisa que você pode fazer que, em vez de você fazer o princípio da contagem, às vezes tem questões que você vai ter que contar propriamente, caso a caso. E uma maneira inteligente de contar é fazer o que a gente chama de princípio da árvore. Como é que ele funciona? É exatamente como essa questão. O André e o Beto, eles disputam uma partida de tênis. Questãozinha do Enem. Pelas regras que foram estabelecidas, ficou definido que seria declarado o campeão do torneio aquela pessoa que ganhar 2 jogos seguidos ou 3 alternados. Gente, então é o seguinte, se eu ganhar 2 jogos seguidos, plim, campeão. Mas se eu não ganhar seguido, ganhar 3 jogos alternados, quer dizer, eu ganhei, depois você ganhou. Aí eu ganhei, depois você ganhou. Depois eu ganhei, pronto, aí campeão. Se eu ganhar, se ficar alternado, ganhei, depois você, ganhei, depois você, ganhei, campeão. Mas se eu já ganhar logo, ganhei, pronto, campeão. O campeão vai ser aquele que ganhar o quê? 2 seguidas ou 3. Gente, quantos são as maneiras de o torneio se desenrolar? O problema é que você quer fazer forçado o princípio da contagem. E nem sempre é interessante você fazer o princípio da contagem. Às vezes você tem que fazer um problema que a gente chama problemas de contagem. Problema de contagem não é princípio fundamental da contagem. Problema de contagem são aqueles problemas que você vai ter que contar um a um as possibilidades. Então vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar a seguinte história. Na primeira rodada, vamos imaginar que quem ganhou tenha sido quem? Vamos colocar aqui. Quem ganhou a primeira partida foi quem? Ele já é campeão? Não. Vamos jogar a segunda rodada. Eu tenho quantas possibilidades de resultados para a segunda rodada? 2. Ou vai ser, olha, na primeira rodada, quem ganha ou é o A ou é o B. Vamos raciocinar só na primeira rodada. Na primeira rodada, nós colocamos o A como o vencedor da partida. Já na segunda rodada, eu tenho quais possibilidades? Ou o A ganha, ou é o B que ganha. Então eu vou fazer uma árvorezinha, separando, ou é o B que ganha, ou é o A que ganha. Gente, se o B ganhar, continua o torneio. E se o A ganhar? Por quê? Porque ele já ganhou 2 seguidas, exatamente. Então, já temos um caminho. Se o A ganhar e ganhar de novo, plim, acabou o torneio. Mas se for o B, o que acontece? Joga mais uma rodada, terceira rodada. E na terceira rodada eu pergunto para você e você responde para mim. Quais são as possibilidades? Ou é o B que ganha, ou é o A que ganha. Agora eu pergunto, se o A ganhar, continua. E se o B ganhar?
Acabou, porque aí o B ganhou 2 seguidas, ó. Agora, se o A ganhar, aí eu faço de novo outra rodada e de novo separo em 2 árvores. Agora eu pergunto, quais são as possibilidades? Ou é o B que ganha, ou é o A que ganha. Se o B ganhar, continua. E se o A ganhar? Para, porque ele ganhou 2 seguidas. Agora vamos lá. Tem agora uma 5ª rodada. E nessa 5ª rodada, você tem 2 possibilidades de novo. Ou é o A que ganha, ou é o B que ganha. Se o A ganhar, para por quê? Porque ele ganhou 3 alternadas. E se o B ganhar? Para também, porque aí o B ganhou 2 seguidas. Ou seja, eu pergunto para você e você responde para mim. Quantos caminhos diferentes eu tive nessa primeira situação? Quantos caminhos diferentes eu tive para chegar no vencedor do campeonato? 5. Ou foi AA, ou foi ABB, ou ABA, ou seja, são os caminhos, ó. Se eu vier por aqui, campeão. Se eu vier por aqui, tem 2 caminhos. Se eu vier por aqui, 2 caminhos. Se eu vier por aqui, 2 caminhos. Só que ninguém vai fazer produto. Por quê? Porque quando chega por aqui, parou. Se vier por aqui, continua. Isso aqui também, às vezes, você pode entender até como um algoritmozinho. Isso é um algoritmo. O algoritmo é quando você faz essas setinhas e vai dando todo um caminho. Então você tem o quê? Aqui você teve um caminho, 2, 3, 4, 5. Ó, porque aqui foi um caminho, 2, 3, 4 e 5 caminhos. Você tem 5 caminhos aí para chegar ao vencedor. Dá uma olhada, por gentileza, no teu material, você tem 5 para marcar? Tem 5 para marcar? Ufa, ainda bem que não, porque essa ainda não é a minha resposta. 5 caminhos é se o A ganhar a primeira. Mas se o B ganhar a primeira, vocês acham que vão ter quantos resultados? 5, porque aí era só trocar. Onde é A vira B, onde é B vira A. Precisa fazer tudo aqui de novo? Não. Você vai ter o quê? De novo, 5 formas, mais 5 formas. Ou seja, se o A começa ganhando, você tem 5 caminhos. Se o B começa ganhando, 5 caminhos. Pedro podia fazer uma árvore assim? A, e aí depois B, aí fazer tudinho para cá, tudinho para cá? Podia. Mas eu só, para poupar tempo, se eu começar com A, eu tenho 5 resultados. Se eu começar com B, eu vou ter outros 5. Então não precisa perder esse tempo. Tem 10 aí para marcar? Qual é a resposta? Item C de casa. Item B de bola, né? Deixa eu pescar aqui, né? Item B de bola. Então, gente, essa questão foi fácil, média ou difícil? Fácil. Agora, o óbvio, olha lá. Eu escutei gente dizendo aí difícil. Mas lembra que nós falamos aquela historinha da vaquinha? O óbvio só é óbvio para os olhos preparados. Ou seja, a partir de agora o importante não é você ter achado, Pedro, é porque quando você faz fica tão facinho. Mas aí que está a história. O que você vai fazer depois em casa? Refaça, reveja essas questões. Uma coisa que é garantido para você aprender algo é repetição. Gente, repetição. A repetição com correção até a exaustão, ela leva você à perfeição. Então preste atenção, repita, refaça, reveja. Então existe uma coisa chamada Spaced Repetition System, sistema de repetição espaçada. É uma técnica que mais hoje se discute sobre as pessoas que estudam neurociência, do processo de aprendizado. Muita gente falou o que é que faz alguém aprender? Repetição. Só que a repetição de uma maneira espaçada. Como assim? Acabamos de ver esse conteúdo hoje. O que é que você faz para fixar? Amanhã você revê esse conteúdo. Daqui a 7 dias, de novo. Daqui a 30 dias, de novo. É a técnica do 1-7-30. Um dia depois, uma semana depois, um mês depois. Quando você faz isso, você retém a informação. Porque já teve coisa que vocês estudaram,
E depois esqueceram? Já teve alguma coisa que vocês estudaram e esqueceram? Aí teve alguém que disse tudo. Justamente porque você não está fazendo a repetição. Pessoal, cara, assisti uma aula tão legal, tão gostosa de matemática, de análise combinatória, mas rapaz, já esqueci de tudo. Se você não rever, se você não disse para o seu cérebro, ei, essa informação é para ser mantida. Gente, o nosso cérebro, ele é programado para esquecer. Ele não é programado para lembrar, não, ele é programado para esquecer. Sabia disso? Ou seja, para quê? Para gastar menos energia, porque se você ficar decorando tudo que você faz no dia a dia, tudo que você lê, tudo que você absorve, o teu cérebro ia esgotar. Então ele vai escolhendo o que ele não... isso aqui eu não estou repetindo, isso aqui eu não estou usando de novo, então, descarta. E ele não pergunta, não vê aquela telinha do Windows, você quer mesmo apagar? Vem não, meu amigo, apaga, depois quando você vai buscar, não tem mais. Repita. E quer outra coisa? Arranja um cobaia para você ensinar. É sério, arranja um cobaia. Pega um amigo que faltou a aula de hoje, ei doidinho, Denise Gleison, senta aqui que eu vou te ensinar. Aí começa a ensinar aquilo que você aprendeu. Isso faz o seu cérebro reter. Vamos lá, para a próxima questão. 1, 2, 3, meio já valendo. Está previsto que no segundo semestre de 2018 entrará em vigor um sistema único de emplacamento de veículos para todo o Brasil, para todo o Mercosul, o que inclui o Brasil. As novas placas serão compostas, vamos lá, por 4 letras e 3 algarismos. Sempre 4 letras e 3 algarismos. Pode ser assim, por exemplo, AB123CD, AB133CD. Ou seja, pode vir letra, número, pode embaralhar isso aqui. Tudo bem? A questão é que admita que no novo sistema, vamos lá, gente, 1, 2, 3, meia aí. Já, valendo. Concentração. Admita que no sistema possa ser usadas placas, usadas as 26 letras do alfabeto, incluindo repetições. E os 10 algarismos também incluindo repetições. Admita ainda que no sistema, no novo sistema, cada carro do Mercosul tem uma sequência diferente de letras e algarismos, em qualquer ordem. Olha só, no novo sistema descrito, qual é o número de placas possíveis com o formato letra, letra, algarismo, algarismo, letra, letra, nessa ordem? Vocês entenderam que eu posso embaralhar? Tem que ter quantas letras? O novo sistema vai ter que ter quantas letras? Quantos números? Mas é obrigado a ser exatamente letra, letra, algarismo, 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 letra, letra? Não, não é obrigado. As letras e os algarismos podem embaralhar. O que ele pediu foi que nessa questão a gente fixasse essa ordem. Então, eu vou obedecer o que ele disse. Eu quero letra e letra, depois algarismo, 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 depois uma letra, depois outra letra. O que ele quer saber é quantas placas de carro eu consigo formar exatamente começando com 2 letras e terminando por 2 letras e os 3 algarismos serem no meio. Vamos lá. Para aquela primeira posição de letra, eu pergunto para você e você responde para mim. Quantas possibilidades de letras eu tenho? 26. E na segunda letra? Eu posso ter letra repetida? A questão falou isso? Falou. Ele disse que podia. Ele nem precisava te dizer. Mas ele disse para enfatizar, para não haver dúvida. Ele disse, pode repetir. Agora vamos lá, para o algarismo eu tenho quantas possibilidades? E no outro? E no outro? E na letra? E na outra letra? Olha só, em vez de 175 milhões, nós vamos ter 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26, que tem 26 elevado a 4. 10 vezes 10 vezes 10 dá 10 elevado a... Como é que está a resposta aí? Está desse jeito? Mas podia estar 456 milhões 976 mil. Olha só, Pedro, então quer dizer que esse novo sistema vai dar esse tanto de placas? Muito mais. Porque esse
456 milhões foi só nessa ordem, letra, letra, algarismo, algarismo e depois letra, letra. Só que eu posso ter N possibilidades. Pedro, e qual seria o total? Gente, eu teria, só que a gente não viu essa matéria ainda, mas você teria que embaralhar letra, colocava L, 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 L de letra, N, N, N de número, e você vai embaralhar essas apenas as posições, como se fossem 4 letras e 2 números, 3 N's e 4 L's, e vai embaralhar. É o que a gente chama de permutação com repetição. Esse resultado daria 35, ou seja, você teria 35 maneiras de ordem de ser letra, 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 algarismo, algarismo, letra, letra, algarismo, letra, embaralhando daria 35, ou seja, esse resultado aqui ainda seria multiplicado por 35. Então o sistema de placa que eles criaram agora, meu amigo, hajam décadas e décadas para poder estourar esse sistema de placas que a gente criou agora. Então vai dar por muitas e muitas décadas ainda, e vai, obviamente, ainda vai incluir os países do Mercosul. Bom, então a resposta é o item qual? B de bola. Vamos lá para a nossa próxima questão. Opa! Outra questãozinha bacana, a cara do Enem, que é quando você fala de código de barra. Vamos contextualizar uma coisa, olha. O código de barras que a gente encontra em todo produto, se alguém tiver com um caderno aí, na capa do caderno, com certeza tem um código de barra atrás da capa do caderno, tem um códigozinho de barra. Esse código de barra, essas linhas que você tem, dá uma olhada aí, se alguém tiver com o caderno, tem umas linhas escuras e tem umas linhas, olha, umas linhas fininhas e umas linhas mais grossas, não é isso? Sim ou não? O que acontece? Essa linha mais grossa, ela representa como se fosse 1. E a linha fininha vai representar como se fosse um 0. Então, só que você pode ter, na verdade, o que acontece? Quando aquele cara passa aquele leitor laserzinho, o que ele faz? A luz bate, quando ela bate numa barrinha preta, a luz simplesmente não volta. Como ela não volta, o que vai acontecer? Como ela não volta, ele entende aquilo ali como uma informação binária. Quando a luz bate na superfície e reflete, ele entende como se fosse 1 ou 0. Então ele consegue compreender 1 e 0. Então, aqui ele colocou nessa questão uma placa, o código binário, tudo aquilo que é binário. Deixa eu desenhar aqui assim, ó. Basicamente, por exemplo, no CD também funciona a mesma coisa. No CD ele tem uma superfície que ele fura, que ele fica assim. O CD, quando você olha um CD, um DVD, ele tem tipo umas ranhurazinhas aqui. Quando a luz do leitor óptico bate aqui, ela bate e reflete. Aí o sensor bem aqui entende 1. Quando a luz bate nessa parte mais funda, ele bate e não reflete. Aí o sensor entende como se fosse o quê? 0. Então, basicamente, ele vai 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E esses esses números, como é um código que só funciona como 1 e 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, nós entendemos como tecnologia digital, porque só usam 2 dígitos. Então, quando você fala, eu tenho uma câmera digital, o celular digital, você sabia que o celular, até o finalzinho do século passado, o celular era um celular analógico. Vocês sabem, escuta, tecnologia analógica, tecnologia digital. A TV da gente agora, a TV aqui em Sobral é uma TV digital. Há pouco tempo, você tinha uma tecnologia analógica, ou seja, ficava lá com a antena, meu Deus, pegava mais ou menos. Agora, ou pega ou não pega, não é? Pega bem ou não pega nada. Ou seja, a tecnologia digital, ela é 0 e 1, ou pega ou não pega. A tecnologia digital é porque o código que é passado sempre com esses códigos de 0 e 1. 1, 0, 0, 1, 0, 0. Então, tudo que é tecnologia digital é porque eu uso essa tecnologia dos dígitos, 0 e 1. E esses números 0, 1, 1, 0, 0, 1, eles representam
outros números no sistema binário e representam inclusive letras também, símbolos. Você tem um computador, ele entende tudo apenas com 0 e 1. Então tudo que é com 0 e 0 é o que a gente chama de tecnologia digital. Beleza, então vamos simplificar. A questãozinha aqui veio dizendo assim: uma loja identifica seus produtos com um código que ele utiliza 16 barras, finas ou grossas. Nesse sistema de codificação, a barra fina representa o 0 e a barra grossa representa o 1. Então o que ele fez? Aqui, ó, ele colocou assim como 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, aí vai. Então ele fez esse códigozinho aqui. Esse número aqui todinho, o computador vai entender como se fosse 0, 7, 2, 9. Mas como? A conversão, nós não vamos aprender aqui, não dá vontade de parar um pouquinho e ensinar como é que se transforma de código binário para código decimal. Mas não é o objetivo da aula de hoje, até porque a gente tem pouquíssimo tempo. Mas vamos lá. A conversão do código em algarismos, do número correspondente a cada produto, deve ser feita de acordo com essa tabela. Ó. Só que essa tabelinha já está facilitando o teu trabalho, porque ela já está dizendo, ó, 0000 é o 0, 00001 é o 1, 0010 é o 2. E aí vai, 0011 é o 3. Isso aí podia ser representado com lâmpadas, 4 lâmpadas. Se essa lâmpada está acesa, quer dizer 1. Se essa lâmpada está apagada, quer dizer 0. Pode ser 2 lâmpadas acesas e 2 apagadas. É como se fosse 1, 1, 0, 0. Então, é aí onde está a ideia da tecnologia. Então, é o seguinte. Ele já mostrou para a gente a tabela aqui. Você tem 10 possibilidades. O que acontece? Ele mostrou aqui, ó, por exemplo, 0000, esses 4 zeros representam esse 0 aqui. Já no caso, 0111 representa o quê? 7. Já no caso, 0010 representa o 2. E no caso do 1001 representa quem? O 9. Então, por isso que o computador entende que isso aqui é esse código aqui. É esse código aí. Dá uma olhada quem está olhando no caderno. Quais são os 2 primeiros dígitos que tem no caderno de vocês, aquele código barrazinho? Só por curiosidade. Quem está com o caderno aí? Ou apostila, ou qualquer coisa, ou livro. 978. Outra aí. 78. Outra. 78. Por que são produtos diferentes? Porque esses primeiros números significam o país de origem da fabricação. Se você, por exemplo, pegou já de outro, sei lá, um caderno que foi fabricado na China, aí já, por exemplo, aí o código já é diferente do começo. Mas vamos lá. A pergunta é, vamos lá, qual foi a perguntinha que ele fez? Me arranja tem uma apostilazinha aí para eu ler? Tu me empresta aqui, só um segundinho. Só ler aqui a perguntinha que não está aqui. Ele diz assim, obrigado. Então ele pega e fala assim: a quantidade de códigos formados com esse sistema é... Gente, seguinte, olha como essa questão é muito mais fácil do que você parece. Você viu que esse código, eu quero formar só códigos de 4 dígitos? Para essa primeira posição aqui, eu tenho quantas possibilidades de códigos? 10. Eu tenho 10, ó. Tem essas 10 possibilidades. Claro que cada código vai ser formado com 4 dígitos. Mas, para essa primeira posição aqui, que já tem 4 dígitos, eu vou formar o quê? Eu tenho um desses 10, de 0 a 9. E aqui, quantas possibilidades? 10. E aqui? 10 e no outro? 10. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 elevado a 4 ou 10.000. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. É engraçado que essa questão parece muito mais difícil do que ela é. Não parece muito mais difícil? Só que a questão se torna fácil porque, embora ele tenha feito esse paralelo com o código binário, ela se torna mais fácil. Por quê? Porque eu escolho logo esse código baseado nos algarismos. Então a gente pensa nos algarismos e dá tudo certo. Vamos para a próxima. Resposta item
C. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Olha só, supondo que existem 5 objetos, 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde o objeto em um dos cômodos da casa. Então presta atenção. Como é a brincadeira? São quantos personagens envolvidos? 6. São quantos objetos? 5. E são quantos cômodos da casa? 9. Como é a brincadeira? Cada personagem escolhe um objeto e escolhe em um cômodo. O que é que vai acontecer? Por exemplo, cada um... Opa! Botei na posição errada. Então vamos lá, vamos resolver essa daqui, porque ficou faltando aqui. Essa aqui é bem tranquila. O que que vai acontecer? Você vai chegar e colocar são quantos objetos? Aqui não precisa nem escrever. São quantos objetos? 5. O que que é a brincadeira? Você vai ter que adivinhar qual foi o personagem que escolheu qual objeto e escondeu em qual lugar da casa. Por exemplo, eu acho que quando ele diz 9 personagens, é assim: um professor, um diretor, um coordenador, um aluno. É um personagem que vai escolher um dos objetos e vai esconder em um cômodo da casa. Qual é o teu objetivo aqui nessa questão? Descobrir qual foi o objeto. Atenção, descobrir qual foi o personagem que escondeu cada objeto em cada cômodo da casa. A pergunta é: são quantos personagens? Quantos objetos? 6 vezes 5? 30. Então, se eu escolher só o personagem e o objeto, já dão 30 combinações diferentes. Vai ser o professor que vai esconder a caneta. Vai ser o professor que vai esconder o caderno. Ou seja, são 30 combinações. E cada uma dessas 30 combinações tem quantos cômodos para escolher? 9. 30 vezes 9. 3 vezes 9. 27. Então, 270. A resposta é 270 combinações de personagem. Escondeu tal objeto em tal lugar. Você vai ter quantas possibilidades? 270. Agora vem o ponto-chave da questão. Quantos alunos nós temos aí na questão? 280. Qual é o moral da história? Se cada um, você escolhe aí ela vai dizer, personagem tal, no lugar tal, no cômodo tal. Não, errou. Você. Aí ele vai dizer, aí depois cada um vai ter que dizer uma coisa diferente do outro. Não foi que ele falou? Não pode repetir? Então, como são 270 possibilidades, vai ter uma hora que alguém vai acertar quem foi que escondeu tal coisa em tal lugar. Certeza. Então, vai ainda sobrar 10 alunos. Vão sobrar 10 alunos que ainda nem vão falar nada, porque alguém antes dele já vai ter adivinhado a ordem correta, porque cada um vai dizer uma possibilidade. Como são 270 combinações, mas eu tenho 280 alunos, você tem mais alunos do que combinações possíveis, então alguém vai acertar. Qual é a resposta correta então? É o item A, né? O item A que diz que vão sobrar 10. Beleza? Então vamos adiantar. Vamos para a próxima. Ora, esse aqui é que é a respostazinha do meninozinho, né? Ó, deixa eu ler essa questão, me empresta aqui. Vou dizer qual é. Acho que ficou fora de ordem ali. Olha, tem uma questãozinha muito legal que diz assim. Nos domingos, é a quarta questão, diz assim. Nos domingos à tarde, Normando costuma fazer uma caminhada. Essa que a gente fez agora anteriormente foi a questão número qual? É porque era 2, mas era 2 lá da página 37.
Aí agora que nós vamos fazer o quê? É a questão 4 da página 36. Diz assim, questão 4 da página 36. Nos domingos à tarde, Normando costuma fazer caminhadas no calçadão da Avenida Beira-Mar. Na última vez que ele ficou em dúvida em relação a que roupa usar. Normando, então, separou 3 camisas polo, 2 camisas de malha, 3 bermudas, 3 pares de tênis e 2 chinelos. Porém, o Normando não gosta de usar camisa de malha com tênis, assim como também não usa camisa polo com chinelo. Sabendo que ele não pode sair sem camisa, sem bermuda e sem calçado para fazer sua caminhada, o número de formas diferentes que ele tem para se vestir olha que questãozinha bacana. Gente, presta bem atenção. Ele falou, obrigado querida, ele falou pra gente que ele vai de camisa, atenção hein, camisa polo e, vou voltar aqui ó, presta atenção, camisa polo e bermuda e tênis. Ele pode de camisa polo e chinela? Não, por isso que ou ele vai de polo, bermuda e tênis, ou malha e bermuda e chinelo. Pessoal, ou vai de polo, bermuda e tênis, ou malha, bermuda e chinelo. O que eu faço com esses resultados? Eu somo. Lembra do princípio aditivo? Ou acontece uma coisa, ou acontece a outra. Por isso que eu faço as duas contas separadas e depois somo. Porque ou vai ser polo, bermuda e tênis, ou malha, bermuda e chinelo. Então vamos lá comigo. Quantas possibilidades de camisa polo ele tem? Quantas, gente? Olha aí no material. 3. Quantas bermudas ele pode escolher? 3. E quantos tênis? 3. 3 vezes 3 vezes 3, 20. Então ele tem 27 combinações de roupa que ele pode usar, sendo exatamente polo, bermuda e tênis. Ou, se ele usar camisa de malha, ele tem quantas possibilidades? 2. Bermuda. Continua sendo as mesmas 3 que ele tinha lá, porque ele pode agora usar malha com bermuda. E chinelo? 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Gente, como é ou uma coisa ou outra, o que é que eu faço? Somo 27 mais 12. 39. Então ele tem 39 combinações. Eu achei muito massa essa questão, porque ela deixou claro pra gente aquela história do princípio aditivo. Ou acontece uma coisa, ou acontece outra. Você podia fazer as duas soluções separadas. Fazia essa solução, depois fazia essa solução, depois você simplesmente somava esses resultados. Então, quando ele foi escolher, ele tinha 39 possibilidades de escolhas. Vamos mais uma, né? Tem 5 minutos? Resposta item C. Bom, Fábio e sua família, que moram em Fortaleza, pretendem viajar nas férias de janeiro para Buenos Aires. Me gusta mucho, assim. Consultando uma agência de viagens, o Fábio foi informado que só há voos para Buenos Aires com conexão em São Paulo, Rio de Janeiro ou Curitiba. Tá certo? Então só tinha voo disponível para Buenos Aires com conexão em São Paulo, Rio ou Curitiba. O que é que acontece? A malha de voos para cada solicitação é a seguinte, ó. Se ele sair de Fortaleza, presta atenção, ó. Se ele sair de Fortaleza com destino a São Paulo, ele pode ir pelas companhias aéreas A, B, C e D. Se ele for de Fortaleza para o Rio, ele vai pelas companhias A, B, C, D. Se ele for de Fortaleza para Curitiba, ele pode ir pelas companhias A e B. Ok? Agora, chegando em São Paulo, ele vai
São Paulo, Buenos Aires, ele pode ir por essas 5 companhias. Se for para o Rio, de Rio para Buenos Aires, ele pode ir por essas 3 companhias. Se ele for de Curitiba para Buenos Aires, ele vai por essas companhias. Então, o que acontece? Vamos lá. Saindo de Fortaleza, eu tenho quantas possibilidades de escolhas? 3. Porque saindo de Fortaleza, ou eu vou para São Paulo, ou eu vou para o Rio, ou eu vou para Curitiba. Só que se eu for para São Paulo, indo para São Paulo, eu ainda vou ter 5 possibilidades de companhias aéreas. Se eu for para o Rio, eu vou ter 3. Se eu for para Buenos Aires, eu vou ter 4. Então a questão é, primeira coisa que eu faço, eu vou escolher para que cidade eu vou primeiro. Uma vez escolhido essa cidade, eu tenho que escolher o quê? A companhia aérea que eu vou fazer o primeiro trecho. Uma vez chegando nessa segunda cidade, aí eu vou escolher a segunda companhia aérea que eu vou fazer o outro trecho. Então entenda, quais são as escolhas que eu tenho que fazer. Primeira escolha, para que cidade eu vou fazer a minha primeira conexão. Uma vez escolhida essa cidade, aí eu vou escolher a primeira companhia aérea que eu vou fazer o que ele chama de primeira perna. Né? Quando eu falo de voo, o pessoal chama a perna, né? O primeiro trecho. O primeiro trecho eu vou fazer em que companhia aérea? Uma vez escolhido isso, agora eu já cheguei na segunda cidade, qual a companhia aérea que eu vou fazer o segundo trecho, ou seja, a segunda perna? Então, são 3 escolhas. Se Fábio decidiu que os 2 trechos da viagem serão feitos usando companhias aéreas diferentes, opa, aí já mudou a história. Porque além de eu fazer a primeira escolha, eu não posso escolher a mesma companhia aérea. Aí, assim, de formas distintas, quantas maneiras ele pode ir de Buenos Aires para Fortaleza? Então a questão é, primeira coisa, se ele vai Fortaleza, São Paulo, Buenos Aires, é uma coisa. Fortaleza, Rio de Janeiro, Buenos Aires. Ou Fortaleza, Curitiba, Buenos Aires. Você vai ter esses 3 caminhos para seguir. Cada um desses caminhos tem quantidades diferentes. Quer dizer, ou Fortaleza, São Paulo, Buenos Aires, ou Fortaleza, Rio, Buenos Aires, ou Fortaleza, Curitiba, Buenos Aires. Eu vou fazer, gente, quando eu tenho ou, o que é que eu faço? Então eu vou fazer cada situação dessa como se fosse uma questão. Eu vou fazer, faz de conta que você vai fazer Fortaleza, São Paulo, Buenos Aires, pronto. Você faz de conta que vai fazer exatamente nessa ordem. Esquece o resto e faz a conta. Depois faz o outro, o que é que você faz no final? Soma esses resultados. Simples. Então vamos lá. Vamos imaginar que você vai Fortaleza, São Paulo e depois de São Paulo vai para Buenos Aires. Então o resto esquece. Vamos lá. Exatamente dessa ordem. A questão é, quando eu vou Fortaleza, São Paulo, eu tenho quantas possibilidades de escolhas de companhia aérea? Diz para mim. 4 possibilidades. Vamos imaginar que eu escolhi a companhia aérea A. Você escolhe uma companhia aérea, tipo A. Se eu escolher a companhia aérea A, eu ainda posso voar pela companhia aérea A? Não, porque a questão deixou claro que ele quer voar por 2 companhias aéreas diferentes. Então o que vai fazer? Você vai escolher uma dessas companhias, A, B, C ou D, escolhe uma delas, qualquer aleatório, só que como elas se repetem aqui, a mesma que você escolheu não pode ser escolhido de novo. Então em vez de eu ter 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de escolhas na segunda vez, eu vou ter quantas? 4. 4 vezes 4, 16. Então, indo no caminho Fortaleza, São Paulo, Buenos Aires, eu tenho quantos caminhos diferentes? 16. Eu escolho a primeira companhia e escolho a segunda companhia. Guarda essa informação. Agora você vai pelo caminho Fortaleza, Rio, Buenos Aires. Vamos lá. O que acontece é que indo por esse caminho, o que é que vai acontecer?
Se eu for, atenção, hein? Aqui vai ter uma pegadinha. Se eu for de cara pela companhia aérea A, essa companhia se repete? Não. Se eu for pela companhia D, se repete? Então, se eu for por A ou por D, eu tenho duas possibilidades. E no segundo trecho, eu vou ter quantas possibilidades? 3. 2 vezes 3, 6. Porém, olha essa questão nível alto, tá? Porém, se eu for pela companhia aérea B, ela tem de novo? Se eu for por C, tem C de novo? Então, por que eu fiz separado? Porque se eu for pela companhia A ou D, eu posso ir por qualquer companhia do Rio para Buenos Aires. Mas, se eu for por B ou C, no segundo trecho, aí importa. Se eu fui por B, eu só vou ter quantas companhias disponíveis? 2, C ou E. Então eu vou ter 2 vezes 2, 4. A mesma coisa se eu tivesse escolhido C, eu só teria 2. Então o que acontece? Quando uma restrição interfere na outra restrição, eu tenho que fazer separado. Então o que eu fiz? Se eu for pela companhia A ou D, não interfere aqui, mas se eu for por B ou C, interfere aqui. Por isso que eu fiz separado. Se eu começo por A ou D, é uma coisa. Se eu for por B ou C, é outra coisa. Então, na verdade, eu vou ter quantos caminhos diferentes? 10. O erro era a pessoa colocar 4 vezes 2, que estava errado. Na verdade, era indo por A ou D, é uma coisa. Indo por B ou C, era outra. Por isso que eu fiz separado. Tá bom? E para fechar, se eu for primeiro para Curitiba e depois para Buenos Aires. Ora, se eu for para Curitiba ou Buenos Aires, primeiro para Curitiba, eu tenho quantas companhias aéreas diferentes? 2. Se eu escolher a companhia A, ela não pode ser usada de novo. Se eu escolher A, ela não pode ser usada de novo. Então eu só vou ter B, C ou F. Então eu vou ter 3 companhias aéreas e aí eu vou ter o quê? 6 combinações. 3, né? 2 vezes 3, 6 combinações. Então vamos lá. Ou eu vou indo para Fortaleza, São Paulo, Buenos Aires, eu tive quantos? 16. Fortaleza, Rio, Buenos Aires, 10. E Fortaleza, Curitiba, Buenos Aires. O que é que eu faço com isso aí? Somo. Portanto, a nossa resposta vai ser o quê? 32. Questãozinha com o nível alto. Então, vocês viram que nós fizemos várias questões em grau crescente de dificuldade, até a gente chegar numa questãozinha dessa mais difícil. Mas a gente começou a construir todo o conhecimento com aquelas questões iniciais mais básicas que abriram a mente. Queridos, muitíssimo obrigado, espero que vocês tenham gostado. Valeu demais, até o nosso próximo encontro e que a força esteja com a gente para o alto e avante. Valeu! A gente se vê aí nas redes